Este é mais um episódio do podcast Entre Vínculos. Hoje estamos no dia 19 de novembro. Nosso podcast pode ser ouvido pelo Spotify, pelo Google e pelo site Recriando Vínculos. Eu sou Andréa Raquel, sou psicóloga e neste podcast estou com a Kitty e com a Sandra Coleman. Bem-vindas! Oi, André. Oi, Sandra. Bem-vinda. Então, hoje a gente tem como convidada a Sandra Coleman. É uma honra receber. Ela é brasileira, mas hoje ela mora e trabalha em Nova York. A gente convidou a Sandra para falar um pouco de uma exposição que ela organizou na Universidade do Estado de Nova York, Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder. A Sandra, então, vai falar um pouco desse trabalho, que depois acabou virando um livro. E ela vai contar pra gente um pouco da sua própria história, que já é uma biografia, e trazer a biografia dessas 39 mulheres que fizeram parte desse trabalho. Como você tá, Sandra? Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Kitty. Eu costumo sempre começar a minha fala cantando, né? Então, eu vou cantar uma canção muito usada no jongo, que é Vovó não quer casca de coco no terreiro. Vovó não quer casca de coco no terreiro, para não lembrar do tempo do cativeiro. Para não lembrar do tempo do cativeiro. Bença a todas as minhas mais velhas e mais novas que estiverem ouvindo esse podcast. Meu nome é Sandra Coleman, eu tenho bacharelado em espanhol, mestrado em estudos profissionais, ambos pela Universidade do Estado de Nova York, campus Newport. E eu sou brasileira, sou de São Gonçalo, quer dizer, brasileira, não só brasileira, como afro-brasileira. E eu sou de São Gonçalo, a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que fica do outro lado da Poça d'Água, da Baía de Guanabara. E eu estou aqui, né, nos Estados Unidos. Vim para cá com visto de noiva. Isso é importante saber que existem vários tipos de visto. Não tem só visto de turista, visto de trabalho, não. Você tem outros tipos de visto e eu vim para os Estados Unidos com visto de noiva. Gente, eu vim para casar, né? Então, quando você vem para casar, você vem com visto de noiva. Olha só, Sandra, chama visto de noiva? Eu nunca tinha ouvido falar. Isto? É um visto que a pessoa que vai casar com você, né, que está nos Estados Unidos e vai casar com você, dá entrada nos documentos para você e aí manda o material para você e aí você faz a aplicação no consulado americano com visto de noiva. E com visto de noiva, quando você chega nos Estados Unidos, você tem 3 meses para casar. Então, eu conheci o meu atual marido numa conferência de desigualdade racial promovida pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, em Brasília. E, nessa ocasião, ele não falava português e eu não falava inglês. Então, ele só olhou para mim, eu nem vi que ele estava me olhando, né? Depois que eu fiquei sabendo que o gringo não parava de me olhar. E assim começou uma história de amor em 2005. Esse evento foi em abril de 2005 e quando foi em outubro, ele recebeu um jornalzinho da onde que eu trabalhava e aí ele viu que eu não era estudante, né? Eu estava careca na época, né? Muito magrinha, pequenininha, né? E aí ele mandou um e-mail para a ONG. E quando eu vi o e-mail, eu mandei o e-mail para o meu e-mail particular e comecei a conversar com ele. E aí ele perguntou se podia telefonar para a minha casa. Então, eu dei o número de telefone e ele ligou usando um tradutor. Pelo telefone, ele contratou um tradutor. E aí a gente conversava por telefone. E aí
Ele começou a ligar quase que todo dia e em final de novembro ele perguntou se podia vir ao Brasil me ver, eu falei que sim, e aí ele veio aqui, ficou aqui 2 semanas, depois eu fui para lá, fiquei lá um mês, em maio de 2006, em agosto ele foi ao Brasil novamente, ficou 3 semanas, em dezembro eu vim para os Estados Unidos novamente, tudo com ele pagando, porque eu era pobre, e aí em dezembro nós ficamos noivos e em julho de 2007 eu vim com visto de noiva e casei no dia 28 de agosto. E foi assim, quando eu casei com a ideia de que eu iria ter 3 filhos. E imagina, a mulher com 41 anos, né? Eu tinha dedo podre. E aí aparece um professor da Universidade dos Estados Unidos querendo casar comigo. Ok, então eu vou ter 3. Agora é minha oportunidade de ter os meus gêmeos. Mas só que eu queria 3, né? Seriam 3 meninas, tinham até nome, né? As 3 meninas. E aí nós casamos no dia 28 de agosto e fomos para uma conferência de ciências políticas. E quando nós chegamos na conferência de ciências políticas, ele começou a me apresentar as pessoas, né? E era todo mundo doutor em alguma coisa. E eu olhava assim, eu falava assim, gente, esse é o mundo dele? E aí, quando foi no sábado à noite, tinha, dentro da conferência, tinha um jantar, tipo uma festa, só para pessoas de ciência políticas negros, só para negros. Aí ali, minha filha, ali o sonho das crianças foi embora, porque ele começou a me apresentar aquelas pretas com aqueles cabelos, que no meu tempo, né, era peruca, né? Todo mundo de taiuê, salto alto, e eu olhava assim, e doutora nisso, doutora naquilo, doutorando e não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, acabou esse negócio de 3 filhos. Voltei para o hotel, falei para ele no dia, falei assim, eu não quero mais ter 3 filhos, eu quero estudar. Aí ele, ok, a decisão é sua. Eu falei assim, sim, acabou, o sonho das crianças desceu tudo no vaso sanitário. Vamos embora, vamos estudar. E aí nós mudamos de State College, ficamos 1 ano em State College, mudamos para Naples, em Nova York, e aí lá eu comecei a fazer o curso de inglês. Então, era inglês intensivo, era o dia inteiro, com aulas, né? E eu lembro, na primeira semana, uma turma de 14 alunos, 12, 14 alunos, eu era a única aluna negra, a única aluna brasileira, e os outros alunos tinham gente da Arábia Saudita, da Coreia, do Japão, da Turquia, de diversas partes do mundo, e ninguém falava inglês. E os professores só falavam inglês com você. Então, você não tinha outro jeito. Querendo ou não querendo, tu tinha que aprender o tal do inglês. E assim foi. Eu fiquei 2 anos e meio fazendo o curso de inglês, e aí depois eu fui fazer o bacharelado em espanhol, e depois ainda entrei no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, quando eu terminei o bacharelado em espanhol, eu fui convidada para trabalhar numa organização que atende crianças imigrantes, né? Crianças que entram nos Estados Unidos ilegalmente. E eles me queriam porque eu falava o português, então eu ia ajudar eles com o português e o espanhol. E aí eles iam poder receber crianças do Brasil e de outras partes, de outros países que falam a língua portuguesa. E aí o interessante é que, eu não sei se isso tem nas universidades no Brasil, mas aqui nas universidades você tem um departamento chamado Career Center. E nesse departamento é para ajudar os alunos a encontrarem trabalho quando eles se graduam. E aí eu fui no Career Center porque, mesmo eu sendo convidada para trabalhar, eu ia ter que passar por uma entrevista. Então, eu fui lá
para ver como é que era esse negócio de entrevista. Eu nunca tinha trabalhado aqui nos Estados Unidos. E aí a psicóloga que me atendeu, ela falou: você tem o perfil do mestrado em Multicultural Education. Eu falei assim: existe esse mestrado aqui? Aí ela: sim, tem esse mestrado aqui. Aí ela entrou no site aqui, esse mestrado aqui, tá? É muito bom para você, não sei o que, não sei o que. Aí eu saí da sala, fui direto no departamento de educação para ver sobre o mestrado, e aí me informar o que eu precisava fazer. Eles falaram: você precisa de 3 cartas de professores e tudo bem, e um papel que você escreveu. Eu falei: tá bom, então. Aí fui no escritório dos meus professores, providenciei a carta e cancelei a entrevista. Porque eu tive que cancelar o trabalho. Eu falei assim: porque eu não vou dar conta de... Eu sou inglês, meu inglês é segunda língua, como que eu vou trabalhar 40 horas por semana, 8 horas por dia, e estudar à noite, tendo que estudar e escrever, né? Então, eu cancelei o trabalho e fiz o mestrado. E aí o nome do mestrado é Mestrado em Estudos Profissionais com concentração em educação multicultural. E a partir do mestrado que vem a exposição e o livro? Ou não tem nada a ver, Sandra? Sim, não. Então, aí no meu último semestre de mestrado, que era em 2017, em junho eu fui ao Brasil, fui para o Rio de Janeiro. E aí eu visitei muitas universidades lá no Rio, fui na UF, na Unirio, principalmente, onde eu tinha amigos, e participei de uns seminários, e eu fui vendo que tinha muitos jovens negros, né? Não tem muitos, ainda é pouco, mas não tinha nenhum, né? E aí eu peguei, quando eu voltei, eu decidi que eu queria fazer uma exposição para mostrar que no Brasil nós tínhamos negros acadêmicos, sim. Nós tínhamos negros na universidade. Por quê? Porque lá a SUNY ela tem convênio com universidades no Brasil. Além do convênio com universidades no Brasil, ela recebia todo o verão, né, que o verão aqui, mês de junho, julho, recebia um grupo de brasileiros que vinham para ficar 3 semanas estudando por um programa que tem aí no Brasil. E era assim: o primeiro grupo veio 120 brasileiros. E você não via pessoas negras, né? Aí teve o Ciências Sem Fronteiras, também a gente recebeu uma média de quase 200 alunos do Ciências Sem Fronteiras. E se você teve 2 ou 3 negros, foi muito. Então, e os professores falavam: Sandra, cadê os estudantes negros do Brasil? E aí eu peguei e resolvi fazer a exposição como uma forma de afrontamento para a universidade aqui. Vocês não recebem negros do Brasil, mas a gente tem, sim, mulheres negras. E aí, com a ideia da exposição era de afrontar a universidade, e para participar da exposição, tinha que me mandar uma fotografia, um caso de racismo e uma mini biografia. E aí a exposição acabou virando um movimento de elevação de autoestima, não só para as brasileiras, como também para as estudantes negras que estavam lá. E os professores brancos, funcionários da universidade, eles também ficaram encantados com a ideia da exposição, com a exposição em si. E o ter sofrido racismo era o principal ponto para poder participar da exposição, porque foi um jeito que eu encontrei de evitar qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de alguma negra
branca, que tem um avô negro, né? Ela é negra, o avô é negro, ela tem todo o direito de se declarar negra, mas ela precisa entender o privilégio que ela tem de ser branca. Sim. Então, tinha que me trazer um caso de racismo. A exposição aconteceu na Biblioteca Sojourner Truth, na Universidade do Estado de Nova York, e no dia do lançamento, que foi 6 de dezembro, eu tive a presença do presidente da universidade. Então, foram muitos professores, o saguão da biblioteca ficou lotado, e eu sou muito brincalhona, né? Eu sou muito conhecida na universidade. Meu marido, não só por meu marido ser professor, mas por eu ser, por muito tempo, a única brasileira, negra, e esse meu jeito de brincar muito, e eu sempre envolvida nos eventos, né? Por causa do departamento de espanhol onde eu fazia, então eu participava de todos os eventos, Dia de Luz Mortos, 5 de Maio, essas coisas todas, Conversation Table. E então muita gente foi prestigiar o lançamento da exposição, e quando eu terminei o meu discurso, eu convidei o presidente para falar. E a minha professora me olhou assim, tipo assim, ela é louca. O presidente falou, mas a exposição não valia a nota para minha aula de mestrado, era totalmente fora da minha ideia, totalmente fora do meu mestrado. Não tinha nada a ver com o meu mestrado. Eu tive uma professora do mestrado que me apoiou, por eu ser aluna, então eu precisava de ter uma professora como supervisora para a exposição, então, e ela era uma professora muito próxima minha, né? Nós éramos muito juntas, ela é uma mulher branca, consciente do privilégio dela, Enidin, o nome dela, então ela me deu assim total apoio. Qual o nome da exposição e o ano para quem se interessar em procurar informações, né? Você pode falar mais claramente. Então, o nome da exposição é Black Brazilian Woman, Presence and Power. Em português, Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder. Só que a exposição aconteceu em dezembro de 2017, mas não tem nenhum registro, porque eu tinha construído um website, porque eu fiz uma revista sobre a exposição. A revista está registrada, tem ISSN, e está lá na biblioteca da SUNY. E eu tinha feito um website para falar sobre a exposição. E o website se chamava Black Brazilian Woman. Mas o grande problema é que Black Brazilian Woman é sinal de prostituição. E o site não abria nas universidades. Então eu tive que cancelar o site. Eu fiquei com o site 1 ano e não abria nas universidades. Porque aí eu aprendi que mulher negra brasileira e mulher negra colombiana, elas lembram, acho que são mulheres tidas para a prostituição, porque são os países aonde os homens vão, né, para encontrar a sua vida sexual lá com as nossas trabalhadoras do sexo. E aí, como o site não funcionava, eu tirei o site do ar. Esse projeto que você está falando, ele me lembra muito o que a gente trabalha dentro da comunicação como narrativa transmídia, porque você tem aí uma exposição que se desdobra em outras plataformas, né? Vou chamar assim. Então você tem uma revista e de repente também você tem um livro de fotografia, que a gente quer ouvir você falar um pouco mais sobre isso. E você também tem esse website, né? Você tem vontade de dar continuidade para esse projeto, fazer com que ele se transforme em outras
mensagens para outras plataformas? Como é que é isso? Sim, então, aí eu cancelei o website, então eu tenho só uma revista na biblioteca. Eu tenho ideia de reproduzir a revista, mas eu fiz um livro. Então, eu fiz um livro em português, que foi lançado agora em julho, no dia 24 de julho, que é o Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder, da exposição ao livro. E aí, nesse livro, onde eu trago a narrativa de 39 mulheres negras, algumas participaram da exposição e outras não, porque eu entendo que é um pouco difícil você escrever sobre a sua vida, né? Você mostrar a sua vida. Então, algumas não quiseram participar e eu convidei outras. E aí, no livro, eu tenho na introdução toda a história da exposição. Tudinho, tudinho, tudinho. Porque também a exposição mostrou livros. Né? Eu tinha um espaço na biblioteca, dentro da exposição, então era uma prateleira com livros. Então, eu tinha livros da Elisa Lucinda, da Geni Guimarães, da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo bateu o recorde, porque tinha 6 livros dela, inclusive livro em inglês, da Conceição Evaristo, da Ana Cruz, da Lia Vieira, da Selma Maria da Silva, Nina Silva, da Elaine Marcelina, da Cristiane Sobral, da Gislene Aparecida dos Santos, da Débora Santana de Oliveira, Jarid Arraes e Clarissa Lima. Então, eu também mostrei os livros dela e toda a história da exposição está nesse livro. E o que você pode contar para a gente? A gente não tem o livro aqui com a gente, mas a gente vai providenciar. Gostaria que você, inclusive, se houver como a gente encontrar na internet, a gente digita o nome do livro e a gente encontra o livro, mas talvez você pudesse falar um pouco desses relatos, dessas mulheres que você traz no livro, o que é que te tocou, qual foi a importância, e a respeito também dessa investigação, né, biográfica sobre o racismo, ou mais especificamente o que nós estávamos falando antes de entrarmos online, né, fazermos o podcast, que hoje está sendo chamado de racismo estrutural, né? Talvez você pudesse, a partir dessas histórias e da sua própria história, né, Sandra? Você é uma das mulheres também que viveu ou que vive o racismo, e acho que é um assunto em pauta o tempo todo no Brasil, nos Estados Unidos. Se você pudesse talvez explorar um pouco mais isso para a gente, acho que contribuiria, né, com as pessoas que estão ouvindo, que se interessam por esse tema, ou que não se interessam, mas seria bom começar a se interessar, né? Sim. Então, o livro se chama Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder, da exposição Livro, organizado por Sandra R. Coleman e publicado pela editora CRV. Ele se encontra no site da editora CRV, ele tem lá físico e online também, mas eu falo para as pessoas comprar físico, porque o livro tem uma capa belíssima, que são os olhos das mulheres. Então, que foi ideia minha, então eu peguei e pedi para a editora que eu queria a capa que recortasse os olhos das mulheres que estão participando do livro. Então, o livro traz essa capa belíssima, traz a orelha da jornalista Sandra Martins, que é jornalista e mestre em História Comparada, e traz o prólogo da Miriam Alves, que é a nossa autora, né, que é escritora e tem muitos livros publicados, e, inclusive, ela é estudada aqui por alguns pesquisadores
afro-americanos e também não afros. E aí, sobre a narrativa, a Neuza Souza, ela fala no livro Tornar-se Negro, ela fala: saber ser negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também e, sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. E aí eu vou trazer para vocês aqui só 2 ou 3 trechinhos de narrativas da exposição, ok? Não estou falando de narrativas do livro, não. Então, na exposição, meu pai nos abandonou quando eu era bem novinha, deveria ter uns 4 anos de idade. Vendíamos doces e biscoito na rua para termos o que comer em casa. Por um período da minha infância, meus pais não tinham um emprego fixo e nos mantinham com os trabalhos temporários. Aos meus 13 anos, trabalhei na casa de uma das colegas da minha mãe. Eu lavava a louça, arrumava as camas e dobrava as roupas e ganhava uns trocados. Meu primeiro emprego foi numa confecção de roupas. Meus amigos da fábrica e até meu patrão não acreditavam que eu iria ingressar numa universidade. Ouvi muitas vezes: você está estudando para quê? Tem gente que estuda o dia inteiro e não passa. Isso é perda de tempo. Mas eu não deixava essas palavras destruírem meus sonhos. E eu sempre acreditei em mim e no meu potencial. Eu continuava sem desistir. Então, essas são algumas das narrativas que estavam na exposição. E a exposição também tinha um vitral que eram os casos de racismo, porque os casos de racismo foram todos anônimos. Não tinha como identificar quem era quem nos casos de racismo. E aí, sobre os casos de racismo, eu vou trazer uma citação da Nilma Lino Gomes, do livro O Movimento Negro Educador. E a Nilma Lino Gomes fala: o racismo constitui-se um sistema de dominação e opressão estrutural pautado numa racionalidade que hierarquiza grupos e povos baseada na crença da superioridade e inferioridade racial. No Brasil, ele opera com a ideologia de raça biológica, travestida no mito da democracia racial, que se nutre, entre outras coisas, do potencial da miscigenação brasileira. A ideologia da raça biológica encontra nos sinais diacríticos cor de pele, tipo de cabelo, formato do nariz, formato do corpo, o seu argumento central para inferiorizar os negros, transformando-os, sobretudo a cor da pele, nos principais ícones classificatórios dos negros e brancos no Brasil. E aí eu vou falar para você aqui uns 2 casos que ficaram expostos lá na universidade. A professora gritou enraivecida: X, sua macaca preta, cale a boca. Enquanto todos riam, inclusive ela, meu mundo desmoronava diante do racismo vindo de quem tanto admirava. Não tive palavras, apenas lágrimas e dor. Ouvir a palavra escravidão na escola me causava arrepios. Meu coração ficava apertado. Eu não gostava de ouvir falar de escravos. Eu tinha 10 anos de idade e sabia que aquelas pessoas chamadas de escravos eram parte de mim. Eu era a única negra na sala de aula e aquelas pessoas negras, acorrentadas, se pareciam somente comigo. Seria diferente se a professora soubesse contar a história como ela deveria ver, como ela verdadeiramente foi. Ela não diria escravos, e sim escravizados. Também, ao invés de senhores, ela poderia dizer escravizadores. Essas pequenas mudanças ajudariam a aliviar o meu coração.
eu saberia que não sou descendente de escravos, e sim de africanos que foram cruelmente escravizados, e que a parte da história africana escravizada é muito pequena perto da história milenar de África, berço da humanidade. Eu ainda seria a única negra na sala, mas a história real me traria orgulho. E então eu tive esses casos de racismo que ficaram expostos na exposição. Também uma coisa importante foi a questão da pessoa mais velha, né? Eu reverenciei 10 mulheres negras com mais de 70 anos, que eu chamei elas de divas, e elas foram parte do movimento negro do Rio de Janeiro, então elas tiveram um destaque especial na exposição. Que legal, Sandra. Meus parabéns. Muito interessante. Nesse sentido é que eu fico assim curiosa, né? E com vontade de ver mais, de saber mais, de poder navegar mais nessas histórias. E, bom, considerando que esse site que você criou e tem um nome que eu acho que é até discutível, né? Essa coisa assim de associar algumas, enfim, essas referências associadas a algumas questões que eu acho que está mais do que na hora da gente rediscutir, colocar, dar mais visibilidade para isso. Mas considerando que você acabou não levando esse site adiante, você pensa em trazer essas histórias para o audiovisual de alguma maneira, ou através de um website, ou através de um curta-metragem, ou por que não um longa-metragem? Você tem algum projeto nesse sentido? Sim, está no livro, né? Eu tenho ideias, quem sabe, de fazer um doc, né, sobre o livro, né, e mostrar a vida dessas mulheres, mas por enquanto é só uma ideia, né? Mas quem sabe no futuro a gente toca para frente. Pergunta essa de diretora, né, Sandra? Pergunta da Kitty. Eu acho que ela está interessada no seu livro para algum projeto dela. Está criando aí na cabeça dela, né, Kitty? Não, vontade não nos falta, né? Porque, enfim, a gente sempre fala de filmes aqui, né? E a gente sempre indica também. E você contando essas histórias, eu lembrei de muitas coisas bonitas que eu tenho visto. Aqui no Brasil a gente tem uma produção audiovisual de mulheres negras incrível. Tem muitas mulheres maravilhosas aparecendo, assim, trazendo coisas belíssimas. Um deles, eu acho que eu vou acabar deixando a dica aqui, é o filme Cabela. É um curta-metragem, é um filme que tem uma estética muito bonita, que trabalha muito a questão do imaginário, e eu acredito que traz muito esse imaginário africano, que por tanto tempo não foi compartilhado com a gente, né? E é dirigido por uma moça chamada Tainá. Eu não me lembro o sobrenome dela agora, mas é Tainá, e o filme chama Cabela, com K. É muito bonito. Eu deixo a dica aí. É um curta-metragem, tá online, tá na internet, tá no YouTube. Sandra, a gente vai caminhando para o final dessa conversa. Eu gostaria de deixar aberto para você falar o que você quiser. Tenho muitas curiosidades que não vai dar tempo para a gente não deixar o podcast não ficar tão extenso, mas muita curiosidade sobre as mulheres que você traz no livro, se você as encontrou, como é que repercutiu na vida delas, por exemplo, né? A exposição, talvez você ainda possa falar um pouquinho sobre isso. E o que você gostaria de deixar para o Brasil, né? Também para os seus ouvintes? Olha, durante a exposição eu recebi muitos depoimentos nas redes sociais
né, de mulheres emocionadas com a ideia da exposição. Então, quando eu falo que a exposição que eu fiz para afrontar a universidade se tornou um aumento de elevação da autoestima. Então, foram muitas as mensagens que eu recebi, muitos depoimentos, alguns eu coloquei no livro, né, como parte ali do livro, está lá na história do livro, e também o livro ele traz duas mulheres que não são acadêmicas, mas que ela tem 81 anos e ela tem uma história de vida de lutas sociais, né, luta no movimento sociais, e a outra é uma mulher de 40 anos que também faz um trabalho muito bacana com a população negra na cidade onde ela mora. Então, são as duas pessoas que não são acadêmicas que estão no livro. Eu tenho ideias de fazer novos livros, porque é muito importante essa parte de você trazer a narrativa, né? Porque eu comecei a pesquisar um pouco sobre teoria crítica da raça, e na teoria crítica da raça, a narrativa é parte importante, né? Mas, então, já que nós já estamos terminando, eu vou terminar falando um poema que é uma música, mas que eu vou falar para vocês em formato de poema, que eu acho que nós ainda vivemos muito isso, nós negros ainda vivemos muito isso. Se chama 14 de Maio, de Lazo Matumbi. Gente, está vendo, né? Eu não falo só de mulher, não. Vou falar aqui um poema de um homem negro. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem ter o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se liga no Ileaie. Se liga no Ileaie agora que você me vê. Repare como é belo, é nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer. Bom para mim, bom para você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menina. Obrigada. Nossa, que lindo, Sandra. Muito bonito, muito tocante. Ficaria mais algumas horas aqui te fazendo perguntas e te ouvindo tanto sobre o livro, quanto sobre as mulheres, quanto sobre a sua própria experiência também, sua visão de mundo. Mas quem sabe num outro momento, em outro podcast, nós possamos, inclusive, dar continuidade, né, Kitty? Eu gosto muito dessas provocações, né? Acho que tanto a música que a Sandra cantou no começo, quanto esse poema que ela leu no final, permeado pelos fragmentos das biografias de mulheres que ela reuniu aí, são muito provocativos para a gente, né, enquanto mulheres brancas, para a gente rever os nossos privilégios sempre e a gente sempre se conscientiza um pouco mais a cada conversa, a cada escuta, a cada momento precioso desses que você generosamente compartilhou com a gente. Eu acho que a gente tem mais consciência desses privilégios e fica mais forte para combater eles, né? Então é isso. Eu queria agradecer muito a presença da Sandra.
a parceria da Andréa e agradecer, só isso. Obrigada. Obrigada, então, Sandra. Até a próxima. Espero que tenhamos novas oportunidades para conversar.